Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre recursos argumentativos 2. Esse assunto está na apostila número 1 e é o módulo 6. Então, com esse assunto, a gente termina a apostila número 1 e na próxima aula nós já começamos com a apostila número 2, ok? Nas últimas aulas, a gente tem falado bastante sobre argumentação. Então, hoje nós vamos dar continuidade a isso também. Então, lembrando o que é a argumentação, né? Então, é um recurso que tem como propósito convencer alguém. Então, quando nós vamos desenvolver um texto dissertativo, nós sempre temos uma tese, né? Tese é o que eu quero falar sobre o assunto. E para defender essa tese, eu preciso ter argumentos, e esses argumentos eles precisam ser substanciais. Não podem ser argumentos que estejam relacionados ao achismo, ok? Porque quando nós temos textos baseados em achismo, nosso texto perde qualidade, tá? Então, lembrando que é muito importante que nós compreender que nós estamos tentando convencer alguém de algo, tá? E os argumentos são essenciais nesse momento, ok? Então, eu selecionei aqui 2 tipos de argumentos, né? Argumento de autoridade, ou seja, quando nós usamos o argumento de autoridade, nós vamos usar pessoas consagradas, poetas, cientistas. Então, nós vamos usar palavras, frases, né? Fragmentos de obras destas pessoas. Para quê? Para ser um embasamento teórico. Não quer dizer que nós vamos fazer só Ctrl+C, Ctrl+V e não vamos ter, vamos dizer assim, vou pegar um parágrafo inteiro e colocar no meu texto. Está errado? Então, nós vamos pegar frases, fragmentos da obra. Para quê? Para que dê sustentação à minha argumentação, tá? Então, lembrando, né, essas pessoas consagradas, que é aquilo que a gente chama dos imortais, beleza? Olha lá, nós temos 2 tipos de citação direta e citação indireta. Muito importante que quando a gente está lendo um texto digitado, as citações diretas, elas podem vir em itálico ou podem vir entre aspas. Nos nossos textos, né, é bom sempre colocar entre aspas, beleza? Então, aqui nesse parágrafo eu tenho o título do texto, Confissões, que está em itálico, e a fala, que é literal, né, entre aspas. Então, vejam só. Santo Agostinho afirmou em Confissões que a vida mortal é a esperança da vida imortal. E com isso sintetizou de modo magistral o verdadeiro motivo pelo qual vivemos. Alcançarmos a imortalidade, seja esta tomada como uma realidade concreta ou uma grande metáfora dos nossos feitos, quando ainda vivos. Galerinha, vejam só, coisas bastante importantes, né? Parece paradoxal, né? Vida mortal, a vida é imortal. Então, por exemplo, quando nós falamos que Machado de Assis é o imortal, José de Alencar é imortal, Sócrates é imortal, porque eles concretizaram, né? Eles deixaram a ideia deles, os pensamentos deles registrados. E aí, eles têm esta imortalidade. Quando ele colocou ali, ou uma grande metáfora dos nossos feitos quando ainda vivos, é justamente isso, aquilo que nós construímos durante a nossa vida que vai nos tornar imortais. E aí, tem para essa mesma fala uma citação indireta. Qual é a diferença da citação indireta? A citação indireta, eu vou parafrasear a fala dessa pessoa, desse imortal, tá? Mas é sempre bom lembrar que é importante que vocês citem quem é o autor daquele texto, né? Então, olha, é a mesma ideia que está no parágrafo anterior, está aqui, tá? Santo Agostinho deixou claro que vivemos nossa vida mortal, sempre ansiando pela imortalidade, e assim deixou claro que nossa vida ganha sentido quando criamos uma noção de perpetuação, e podemos nos perpetuar, não fisicamente, mas por meio de nossas obras no mundo. Perceberam? A ideia é a mesma.
O que seria errado fazer? Seria errado você não citar quem disse isso. Porque aí nós estamos nos apropriando da ideia de uma outra pessoa. E isso é plágio, ok? Então, o plágio, ele é condenável. O plágio, se você fizer, por exemplo, um plágio numa monografia, num TCC, o teu TCC é reprovado e você tem que fazer novamente esse texto. Então, é crime plagiar. Portanto, se você vai fazer uma citação, você precisa dizer quem é o autor daquilo ali. Outro fator bastante importante com a questão das citações é que a gente precisa ter certeza de quem é o autor daquela fala. O que acontece com os professores quando estão corrigindo as redações de vocês? O que acontece lá nos vestibulares quando estão corrigindo as nossas redações? Se eu tenho dúvida em relação a alguma coisa, eu estou com meu computador ligado ali do lado, é só digitar ali e vai aparecer quem é o autor, se aquilo ali foi Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu preciso tomar cuidado, tá? Só que as citações, elas são muito importantes porque elas dão esse embasamento para nossa argumentação. Fechou, galerinha? Vamos lá. Prova concreta. Essa daqui também é preciso tomar cuidado. Porque, vejam só, quando a gente fala em prova concreta, eu estou dizendo que eu vou acrescentar ao meu texto dados, estatísticas, percentuais, tá? Esse recurso é muito utilizado em reportagens, por exemplo. Tá? O que acontece? Nas reportagens, o cara está lá produzindo o seu texto, parará, mas ele está pesquisando, ele sabe, ele busca lá a informação e acrescenta ao texto dele. Muito diferente da gente quando está fazendo uma prova de redação. Né? Numa prova de redação, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, de acordo com o IBGE, segundo não sei o que lá, então esses dados, essas estatísticas, elas têm que ter comprovação. Sempre lembrando, citação ou prova concreta tem que ser verídico, tá? Não pode ser baseado em um fato que não seja verídico, não pode ser uma estatística inverídica, fechou? Então, muito cuidado nessa hora aí. Vamos lá. Eu posso fazer por exemplificação, né? Então eu coloquei aqui para vocês um texto bem atual, que fui procurar justamente por causa da pandemia que estamos vivendo nesse momento. Né? Então ali, ó, a Organização Mundial de Saúde, OMS, normalmente quando você coloca a sigla, você coloca entre parênteses, tem expressado sua preocupação com a ampliação da força de contágio do vírus nas cidades que são marcadas pelos seus altos índices de desigualdade social e, consequentemente, precário acesso ao saneamento básico local. Para o diretor-geral da agência, Tedros Adhanom, os governos federais dos países latino-americanos precisarão desenvolver medidas eficazes e transversais de combate ao vírus, para não ver os mais pobres sendo os mais vitimados pela falta de acesso a recursos públicos. Vejam, a exemplificação, ela vai buscar lá uma informação que foi dita, que foi expressa, que é algo real, ok? E aí eu afirmo e explico. Sempre tem essa questão do explica, do afirma e explica, é uma forma bastante interessante para desenvolver os nossos parágrafos, tá? Olha aqui, dados estatísticos. Eu tenho bastante medo com relação a dados estatísticos na nossa redação, tá? Mas isso aqui é mais importante, talvez para a gente seria interessante para quando você estiver lá fazendo a tua redação do Enem, você dá uma olhada no texto motivador, tá? Por quê? Porque esses textos motivadores vão ter essas estatísticas, vão mostrar. Eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V do texto motivador? Não. O texto motivador é uma base para que a gente possa desenvolver a nossa argumentação. Esse parágrafo que eu coloquei para vocês aqui é do mesmo artigo de opinião em que apareceu esse texto aqui, esse parágrafo, ok? Os dois estão na sequência um do outro. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês também é que cada parágrafo, ele precisa ter começo, meio e fim. Então, vejam que esse parágrafo sozinho, ele já tem toda a ideia, tá? Mas esse parágrafo que vem aqui é um parágrafo de continuidade ao anterior. Lembrando que, galera,
Lembrando que o texto é uma unidade significativa. Sendo uma unidade significativa, eu tenho que ter uma conversa entre os parágrafos. Mas eu também tenho que entender que cada parágrafo tem que ter começo, meio e fim, ok? Então, ele começa ali com um entretanto, né? Então, entretanto, já diz o quê? Que vai fazer uma oposição à ideia anterior, né? E vai acrescentar outros elementos, né? Não é necessário irmos diretamente à América Latina para verificarmos as diversas instâncias em que a Covid-19 tem atingido diferentes estratos da população. A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, atualmente concentra o maior número de casos no país, contabilizando 49.707 infectados, 10.590 hospitalizados e 1.562 mortos. Esses são os dados oficiais, até às 17 horas do dia 2/4 de 2020. Ao analisarmos mais de perto esses óbitos, podemos ver que este índice tem atingido mais largamente os distritos da cidade com maior concentração de pessoas não brancas. Vejam, tudo que aparece em relação à exemplificação e a dados estatísticos precisam ser reais. Tá claro isso, galera? Eu não posso inventar dados. Então, o que acontece, né? Como é que esses dois parágrafos conversam entre si? Um diz que tem que se cuidar da América Latina, porque verifica-se uma desigualdade social muito grande, né? Mas, nesse outro parágrafo, ele cita a cidade de Nova York, que é uma cidade na qual nós encontramos diversas etnias, mas ele está mostrando que aqui também existe, lá na cidade de Nova York, uma das cidades mais importantes do mundo, também ocorre a desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social não é apenas uma característica da América Latina. Está claro isso? Beleza, galerinha. Olha só. Esse texto que aparece aqui é um texto que foi cobrado no vestibular da UFSC. Eu só peguei o primeiro parágrafo. Esse daqui é o parágrafo de introdução, tá? Esse texto, ele fala sobre a língua portuguesa. Então, sempre é muito comum nas provas da UFSC aparecerem, né, textos que falam sobre variações linguísticas, sobre o uso da língua, sobre preconceito linguístico. Então, é bastante comum isso. Esse texto foi publicado no Diário Catarinense e o autor dele é o Sérgio da Costa Ramos. Quero chamar a atenção de vocês para o quê? Lembra que nós falamos acima sobre as citações? Então, vejam só. Ele colocou no texto dele: és a um só tempo esplendor e sepultura. Disse o bardo Olavo Bilac da última flor do Lácio, talvez já prenunciando a gradual deterioração da língua portuguesa, em constante mutação etimológica. Bom, e o Sérgio da Costa Ramos está escrevendo uma crônica, ok? Então, ele cita nesse texto como é que a gente se comunicava no passado, né? Que antes a gente usava a carta como meio de comunicação, mas que hoje a gente tem outras tecnologias que nos fazem ter maior facilidade de comunicação, mas que isso também faz com que a gente tenha um problema. Então, quando a gente estava escrevendo lá no WhatsApp, por exemplo, a gente usa muitas abreviações, a gente usa muitos emojis, então ele vai questionando tudo isso aí. Bom, qual foi a questão? Sérgio da Costa Ramos usou uma citação direta, ou seja, exatamente o que o Olavo Bilac disse, ok? E aí a primeira questão de interpretação de textos era que essa frase, és a um só tempo esplendor e sepultura, ele está ali como citação, né? Mas eles diziam que Olavo Bilac prenunciou a gradual deterioração da língua portuguesa, em constante mutação etimológica. Vejam só, muitas pessoas erraram essa alternativa. Por quê? Porque quem disse que a língua está em gradual deterioração é o Sérgio da Costa Ramos. Não foi Olavo Bilac. Olavo Bilac tem a frase dele, és a um só tempo, esplendor e sepultura. É uma citação direta. Então, na hora da interpretação de textos, é muito importante que a gente leve em consideração
o que é a citação e o que é a fala do autor do texto. Tá claro isso? Então, vejam, estudar essa questão dos parágrafos, como ele se estrutura, não é uma questão só para quando eu for produzir o meu texto, mas é também para quando eu for ler o texto do outro. Tá claro isso, galerinha? Então, tem que ficar ligado. Outra questão, né? Vocês vejam ali que quando ele fala esplendor e sepultura, esplendor é vida e sepultura é morte, tá? Então, por isso que o Sérgio da Costa Ramos diz lá, gradual deterioração da língua portuguesa. E quando ele fala em constante mutação etimológica, vejam, tem toda uma questão especial no uso da palavra mutação, porque a palavra mutação, ela denota algo que não é positivo, tá? Etimológica está relacionada a uma mudança que ocorre na história da palavra. Então, etimologia é o ramo do estudo da língua que está relacionado à história. Então, por que determinada palavra é escrita assim? Por causa da etimologia. Por que o H, por exemplo, ainda permanece nas palavras ora, homem, tá? Por causa de uma questão etimológica, ou seja, a história da palavra. Beleza, galerinha? Bom, tem um outro parágrafo aqui que é de um fragmento de um texto de concurso público que tirou nota 10, tá? E ele faz uma citação aqui, mas é uma citação indireta. Ele vai fazer e vai comprovar a questão com a Constituição de 1988. E veja, uma coisa muito importante que demonstra toda a questão da argumentação do autor, quando ele usa o muito embora. Porque o embora, galerinha, já é uma palavra que denota que eu vou expor um aspecto positivo e o outro negativo, tá? Então, por exemplo, embora tenha acordado cedo, chegou tarde à escola. Mesmo tendo economizado dinheiro, não conseguiu pagar suas contas. Então, vejam, eu sempre coloco um aspecto positivo e um aspecto negativo, ok? Então, o embora já tem isso. Mas, ali, aparece a palavra muito. Então, eu poderia simplesmente escrever o parágrafo da seguinte forma, começar da seguinte forma. Embora a Constituição de 1988 tenha garantido o recebimento do mesmo número de salários mínimos daquele da data de cada aposentadoria, sempre importante, vírgula, depois que coloca um dos aspectos, tá? O que acontece é que o muito ali, ele está enfatizando essa ideia. Está enfatizando a ideia de que a Constituição ela é a garantia do salário, né, do mesmo número de salários mínimos da data da aposentadoria, ok? Mas aí vem, é de causar vergonha. Vejam como a escolha lexical, ela mostra o posicionamento do autor, tá? Apesar de esse texto aqui ter essa questão da citação, né, da exemplificação e tal, é importante que esse texto, ele tem predominância crítica. É um texto um pouco mais complexo para ser feito, tem que tomar bastante cuidado para não ser radical, tá? Mas é uma predominância crítica. Em uma outra aula, a gente vai estudar esse texto na íntegra, fechou? Então, diz assim, de causar vergonha o que fez o primeiro governo eleito pelo povo, após o período de exceção. Período de exceção quer dizer o primeiro governo eleito pelo povo após o período ditatorial. Ou seja, foi uma exceção à nossa realidade. E aí ele coloca 2 pontos. Esses 2 pontos são usados para quê, galerinha? Estão sendo usados para indicar que ele vai explicar o que foi feito pelo primeiro governo eleito pelo povo, tá? A medida provisória que desvinculou o rendimento dos idosos do salário mínimo pago aos trabalhadores em atividade. Galera, prestem bastante atenção. Uma das coisas que a gente questiona muito é quando vocês usam o nome de pessoas públicas nos textos de vocês. Então, não há necessidade de fazer isso. Também, nós não vamos ficar em cima do muro. Tá? Nós temos que ter uma compreensão implícita de quem é esse primeiro, ou quem foi esse representante, né, que foi eleito pelo povo após o período de exceção. Então, se você estudou história, você vai saber quem foi o fulano.
mas eu não preciso, né, citar o nome dele. Por quê? Porque não me interessa quem é a pessoa que está naquele cargo, naquele momento. O que me interessa é que ele faz ali naquele momento, ele exerce a função de. Tá claro isso, galerinha? Bom, então saber quais são os tipos de argumentos não são necessários apenas para a hora que nós estamos produzindo o nosso texto, mas também a hora que nós estamos interpretando os outros textos. Ok, galerinha? A gente se vê daqui a pouquinho. Um beijo.